Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição dos Convocados, aqui na Norte Litoral TV, e depois de alguns jogos que já decorreram nesta jornada, e assim já tivemos o Tondela a perder com o Futebol Clube Porto por 3-1, também o Famalicão a empatar com o Benfica por 1-0, e já esta noite tivemos, aliás, a empatar a 1 e já esta noite tivemos o Sporting, isso sim, a vencer o Santa Clara por 1-0, desta altura a decorrer o Passos Ferreira o Passos Ferreira Sporting de Braga. Pois muito bem, hoje temos para nos fazer companhia nesta edição dos Convocados o Mário Ferreira e temos também aqui em estúdio o Alfredo Costa, que cá está connosco também nesta nossa edição dos Convocados. Eu começaria por falarmos de uma efeméride que passa hoje, 4 anos, sobre o facto de termos ganho o Campeonato da Europa. Foi precisamente a 10 de julho, mais ou menos a esta hora, que tudo aconteceu. Eu começaria pelo Alfredo. O que é que te lembras dessa noite? E vamos ver aqui algumas imagens, algumas fotografias que têm a ver com essa noite. Mas o que é que te lembras desse momento histórico? Lembro que estava extremamente nervoso nesse jogo. Porque assim, eu gosto muito de futebol, gosto muito do meu barzinho, mas gosto muito da Seleção Nacional. Claro. Além da Seleção Nacional, acho que mexe com todos nós, não é? É verdade. Que sejamos de qualquer clube, mas a seleção é sempre a seleção. E eu, como português e patriota, eu gosto muito da nossa seleção. E estava a sofrer imenso com aquele jogo e muito sinceramente pensei que nós nunca ganharíamos essa final. Da maneira que aquilo começou. Exatamente. E quando o Éder faz aquele golo, faz aquele golo, foi uma explosão de alegria muito grande e durante uns dias andei bastante satisfeito com isso, até me esqueci dos problemas que tinha por causa disso, mas foi memorável, é uma coisa que nunca mais me esquece. Há momentos em termos desportivos que esse eu não me esqueço nunca mais. E na por cima em França, não é? Em França com os franceses, a gente sabe que eles são muito boas pessoas, mas gostam, não é? Mudou pela vitória. Exatamente. Isso, Mário, deu assim um gostinho especial essa noite. De que é que te lembras dessa noite? Lembro-me, como disse o Alfredo, a gente realmente, eu estava nervoso também, mais nervoso fiquei quando vi o Cristiano a sair, vi aquilo andar um bocadinho para trás. Estamos a ver precisamente essas imagens, mas depois vi uma equipa portuguesa com muita garra, realmente conseguiu daquela parte dos príncipes manter respeito ali à França. E que realmente quando o Éder marca aquele gol, se já não tinha unhas naquela altura, deixei de ter, não é? Eu acho que os franceses estavam um bocadinho convencidos que ganhar facilmente, não é? E notou-se quando Portugal fez o golo que eles caíram por terra e sentiram que foram realmente bem. Foi aquela campanhazinha do 1-0, do ganhar ali no limite. Exatamente. Mas acho que afinal fizemos um grande jogo. Voltando ao Cristiano Ronaldo, eu acho que até sido o Cristiano Ronaldo deu alguma força à nossa seleção e alguns jogadores, né, viu-se durante o jogo, quando o Cristiano saiu, falaram entre eles, vamos agora, temos que se acabou de tornar uma... O Cristiano já não está, mas nós temos que conseguir dar a volta. E o Cristiano depois do lado de fora também, não é? Ele próprio disse, quando chegou ao intervalo ao balneário e viu os jogadores com aquela vontade toda, que sentiu que nós poderíamos realmente... Ele disse exatamente isso, não é? E portanto, isso chama-se o espírito, não é? De equipa e o espírito de solidariedade. E depois há aquela história de que o Cristiano disse ao Éder, tu vais marcar, quando ele entrou no e marcou. Sim. E o Éder foi o momento épico da sua carreira como futebolista, não é? Aliás, ele sofreu algumas represálias para ir à França, sim. Teve que sair de França. Do Lille, ele estava no Lille. Estava no Lille, sofreu algumas represálias por causa disso, mas... Não, foi a vitória que nos fugiu em 2004 e que eu acho que essa que custou bastante. E depois aquela recepção em Portugal, não é? Foi bonito de se ver. Não, um país como Portugal, que é um país tão pequenino, ganhar um campeonato da Europa não é todos os dias, não é fácil, até porque muitas vezes não é a qualidade que está em causa, há uma série de fatores aqui no futebol, há uma série de fatores. E se calhar vamos ser o único país na história do europeu
que é campeão europeu durante 5 anos. Acho que mais ninguém vai É verdade. Temos mais tempo. Até nisso, quanto mais adiar, é melhor para nós. Exatamente. Somos sempre campeões. O que não quer dizer que não sejamos os campeões europeus. Sim, eu acho que sim. Dentro da Europa tem possibilidades. Mundial é mais difícil, mas a nível da Europa acho que sim. Mas o Covid veio mesmo ajudar a que fiquemos campeões mais um ano, 5 anos. Sim, 5 anos. Fantástico. Ninguém se pode gabar disso. Só nós. Verdade. Só nós, para já. Só nós. Pois muito bem, vamos lá falar então do Campeonato Nacional. O Futebol Clube do Porto está já com as faixas encomendadas, essa é uma verdade. Eu gostava que vocês dessem também um comentário sobre isto, quer dizer, um Futebol Clube do Porto a um ponto de conquistar o campeonato e um Benfica que é uma perfeita hecatombe neste final de temporada. De que forma é que vocês podem comentar este final de campeonato? Toda a gente falava dos jogos difíceis que estariam pela frente, que se calhar ia ser até à última, e de repente o Benfica fica pelo caminho. Mário. Não, já não tem importância. Eu estava convencido que, por exemplo, o Porto Sporting era um jogo importantíssimo para a disputa do título, assim como o Braga-Porto, e eu acho que isso já... E o Benfica Sporting? Não, sim, mas eu estou a falar em termos do Porto, porque agora o Porto vai fazer a festa connosco, não é? Lá terá que ser, mas acho que esta última fase do campeonato foi muito atípica, realmente. Numa primeira fase ninguém queria ganhar, ninguém queria estar em primeiro, era o Porto, era o Benfica, se um escorregava, o outro escorregava a seguir, e o Benfica perdeu imensos pontos nesta pós-Covid, digamos assim, pós-recomeço. O Benfica entrou muito mal e esta situação do treinador, mais cedo ou mais tarde, era inevitável, mas também é uma coisa engraçada, quer dizer, os jogadores do Benfica, no jogo contra a Boa Vista, fazem o jogo que fizeram, não é? Ontem não jogaram muito mal com o Famalicão, dentro daquilo que... Porque assim, os jogadores não deixaram de saber jogar futebol, não é? Pois, exato. Eu acho que aqui no Benfica há muita coisa que está por trás e que nós não sabemos, não é? E então a que se deve isto? Isso é uma boa pergunta para se colocar, mas tu... É política interior? Tu reparaste em muitos jogos que o Bruno Lage tinha uma postura em campo que nós não estávamos habituados a ver. O Bruno Lage era aquele treinador sereno, não falava de arbitragem, não discutia, e os últimos jogos deram uma imagem totalmente diferente do que era o Bruno Lage. Um homem que estava nervoso, via-se que estava nervoso, via-se que alguma coisa que não estava bem, e então a última com o Marítimo, quando na flash interview diz que está com os jogadores, que a direção está com ele, e passado nem 30 segundos ou qualquer coisa assim, quer dizer, ali é prova provada que, e aliás ele só soube no aeroporto que já não era o treinador do Benfica. Claro que ali há alguma coisa que não está bem, e o futuro vai dizer exatamente o que é que, se calhar é a sombra de Jesus, que já estava a ser cozinhada há muito tempo. Porque acho que Jesus não é para o Benfica, mas tudo bem. Sim, mas isso pesa de alguém que está à frente de uma equipa e está a ser bombardeado constantemente com a sombra de Jesus, não é? Mas será também que a era Luís Filipe Vieira está a acabar, Alfredo? Ele candidatou-se novamente. Sim, mas eu tenho uma leitura diferente disto. Há uma coisa que eu quero dizer que é o seguinte, e vocês sabem também como eu. Normalmente um treinador de uma equipa de futebol faz o seu plano para a época, faz semanalmente o plano, quinzenalmente, mensalmente, e depois a la longue, não é? Porque cada jogador é um jogador, são todos diferentes, não é? Em termos de carga física, psicológica, portanto, o treinador tem que gerir este tipo de coisas consoante os atletas que têm a seu dispor. E o Lage, enquanto o campeonato decorre normalmente, andou ali sempre, digamos, não é? E chegou até à frente do Porto. Com a paragem do campeonato, o Lage foi a principal vítima desta paragem, isto é a minha opinião, porque não soube gerir depois as tais diferenças dos jogadores, e alguns deles acusaram maior cansaço físico e psicológico. E depois havia outro fator, este tudo, é que o Lage, apesar de eu achar que é um bom treinador, mas ainda é muito verde, não é? Portanto, para gerir, nesse caso é verde, há muito vermelho. Para gerir, para estar à frente de uma equipa como o Benfica é preciso ter alguma estaleca, ele não tinha essa estaleca, não é? Claro. E o tal número que tu estavas a falar um pouco, que se notava da parte final, era ele sentir que estava a perder, digamos, estava a perder o fio. Estava a perder a força que tinha para outro grupo.
E os treinadores de futebol, vocês sabem também como eu, também isto, o futebol está tudo inventado, ninguém inventa nada do futebol. Está tudo inventado. Venha quem vier, as táticas, está tudo inventado. A diferença que faz um treinador uns para os outros é ser líder ou não dentro da equipa. Não é? O problema do Benfica não vem já do ano passado, quando o Luizão sai daquela forma, e o Benfica, já no final da época passada, claudicou e perdeu o campeonato para o Porto. O Benfica é assim, quer não queremos, quer não, quanto a mim, acho que é dos 3 grandes o que temos na plantel. Eu também sim, mas um plantel que não funciona. Mas vamos ser claros. Mas funcionou, não é? Não, mas funcionou em termos. Sim. E depois o Benfica, eu acho que uma das razões que se calhar para este caudicado do Benfica é exatamente o Benfica não apresenta sempre o mesmo 11. Era os maus do lado. Muda constantemente. Nunca conseguiu criar um 11 tipo. Exatamente. E o ano passado tínhamos o Samares, que até fez um final da época excelente, que de repente para o outro desapareceu. Tínhamos o Seferovic, que foi só o melhor marcador, e depois mesmo para o outro desapareceu. Depois veio o alemão e tem que jogar. E quando a mim ainda hoje no Pro Bowl. É mais um, não é nada. É mais um, não acrescentou nada ao Benfica. Florentino desapareceu. Completamente. Houve ali muitas mexidas que não se justificavam em condições normais, não se justifica. E eu acho que isso também pesa um bocadinho eu acho que se o treinador do Benfica não fosse o Laje, não era despedido desta forma, sinceramente. É assim, acabei de ditar, Santos e Casa não fazem milagres. O Laje, de certa forma, foi metido tirado para a arena, não é? Resolveu bem e até jeitoso, dá um jeito e vamos dar uma oportunidade. E a primeira jogadela foi descartado logo, não é? E diz-me assim, mas o Filipe Pinheiro também tem que defender. O Filipe Pinheiro estava a ser defender um bocadinho, porque tem eleições proximamente, claro. E a gente sabe que no futebol não havendo resultados esportivos, o resto vai para água abaixo, não é? Portanto, fazer uma boa e esta história do Jesus, eu sei o que mais, não é? Que eu acho uma grande treta, não é? É uma forma também de calar um bocado os sócios, não é? Esse pensamento do Benfica para acalmar as hostes para não haver grandes confusões, não é? Mas não acreditas que Jesus vem? Não acredito, sinceramente não acredito. Nada? Nada, não acredito nadinha, sinceramente não acredito nada. E digo-te mais, o Jesus da posição que está neste momento no Brasil só se for maluco. Mas o Benfica oferece o mesmo vencimento. Não me interessa nada, não quero saber nada. E ele, de certa forma, foi empurrado ao Benfica, não é? Não, mas também há aquela história de que se calhar não há campeonato, se calhar não há Taça Libertadores, se calhar não há nada disso, e isso pode ser a tal desculpa para que ele possa vir para cá. Nós estamos aqui a arranjar desculpas para ir para o Benfica, não é? Para não vai haver Taça Libertadores, o campeonato vai parar, em Portugal se deve correr, mas também não vai haver campeonato, quer dizer, isto é tudo um bocado... Isso é tudo muito subjetivo. É muito subjetivo, não é? Claro. Eu digo-vos mais uma coisa, o Jesus eventualmente tem mercado fora de Portugal, não é? Fala-se do Barcelona, por exemplo. Tem mercado fora de Portugal, não é? Portanto, ele não tem necessariamente que vir para o Benfica para continuar a trabalhar, não é? Eu acho que se ele vier para o Benfica, o Jesus vai ter dois problemas gravíssimos. Ou ter resultados imediatos e a campeã da próxima época é o maior, se a média época começar a tremer, é corrido. Porque tem a massa associativa que não... A cidade dele vai ficar foi para o Sporting, não é? Tem a massa associativa. O Jesus só sou maluco, não é? E ele é maluco, um bocado maluco, sim, não é? Eu volto ao Benfica e vou ser campeão. Se calhar até poderá ser uma das razões que eu faça voltar. Não, só eu é que consigo por outra vez. Eventualmente ele pode sentir isso, mas se eu for para o Benfica, o Benfica é eventualmente campeão. E se não for? Sim, com o risco de ser corrido, não é? Exatamente. Isto é um bocado complicado. E eu, na minha opinião, muito sinceramente, acho que ele não vem para o Benfica. Mas, não sei, o futebol dá muitas voltas, não é? Já agora, em Mário, no Futebol Clube Porto, o Sérgio Conceição fica para o ano? Não sei. Mesmo que o Futebol Clube Porto seja campeão, como vai ser, sim, um ponto. Tenho algumas dúvidas que fique. Porque o Sérgio andou ao longo do ano também ali assim um bocadinho na corda bamba, não é? Sim, também se falava de sair, também teve os problemas que Bruno Lage chegou a ter. Isto não é o facto de ser campeão não é sinal de permanência no lugar. Agora o Porto tem outra situação, que nós sabemos que o Porto tem a situação financeira que tem, não é? E não lhe dá o luxo de chegar agora e buscar um treinador, porque, quer dizer, no Porto, no fundo, os treinadores que por lá passam têm que ser treinadores com qualidade, não é? E repara uma coisa, neste momento tu tens, como sabes, o Porto não gostou de buscar muitos treinadores fora de Portugal. Os que foi buscar não resultou muito bem. Portanto, tem sido treinadores portugueses. E outras coisas assim. E lá o holandês. Neste momento disponível para o mercado,
E Marco Silva. E tens Jesus. o Marco Silva, junto com o Portugal, o Porto ia pegar ao Jesus. Tens o Marco Silva, tens o Jardim, né? Sim, o Renato Jardim. O Gustavo da Roma não volta para o Porto, não é? O Fonseca para o Porto não volta, não é? E também não está a fazer assim nada. E depois tens o. Poderás ter mais um ou dois que apareçam, entretanto, que estejam a treinar fora e que apareçam disponíveis. Mas eu acredito sinceramente que o Porto vai trocar treinador. Até por uma razão muito simples. E o Bar disse muito bem: o Porto neste momento não tem disponibilidade financeira, não é? Não pode. Porque o treinador que venha para o Porto vai dizer assim: eu vou para aí, mas eu quero este e aquele jogador. O Porto não tem essa possibilidade. Portanto, o Sérgio Conceição tem uma coisa boa. Passa a expressão, é ranhoso a Porto, não é? Exatamente. É treinador a Porto, não é? É o que faz o Porto em certos jogos. Aliás, se não fosse treinador a Porto, o Porto exatamente. já tinha embora, naquele momento que ele demorou um bocadinho, mas depois deu a volta, e a tal diferença entre o Laje e o Sérgio Conceição é isto mesmo, é a experiência do Sérgio já como treinador, e o tal ranho a Porto conseguiu dar a volta à situação e depois a equipa a jogar como está a jogar agora, não, embora não seja grande, não é? Mas pronto, está a fazer o suficiente para ser campeão. Mas tem aquela garra que faz comer a relva. É a diferença, eu acho que é aí. E portanto, por aí eu acho que o Porto não vai trocar treinador. Muito bem, vamos falar não, só de uma parte, o Sporting também não. O Sporting era já para o Sporting que eu ia precisamente passar, já que o Sporting esta noite venceu o Santa Clara por 1-0. Nesta altura o Sporting Braga está a jogar em Passos de Ferreira. E como é que tu estás a ver o teu Sporting, que depois da pandemia tem sido realmente o clube mais equilibrado, digamos, de todos aqueles que reiniciaram este campeonato? É assim, o Sporting só o resta lutar pelo terceiro lugar, né? Que não há mais nada para fazer, e ir preparando a equipa para a próxima época. E eu acho que isso o Sporting tem feito. Agora é que vai ser? Não é a hora que vai ser. Isso já andamos a dizer isso há tanto tempo que eu já perdi a conta. Mas acho que o Sporting está, porque da mesma forma que o Porto não está financeiramente bem, o Sporting, como todos nós sabemos, também não está. E o Sporting, se não for buscar os jogadores da casa, digamos assim, que eu acho que até estão a fazer. Está ali 2 ou 3 jogadores. Eu até acho, em relação ao passado recente do Sporting, que está a fazer um bom campeonato. Sim. Tirando, isto vamos com as vidas e instâncias. Né? Mas repare, o Sporting tem um problema gravíssimo que teve há muito pouco tempo, não é? Que podia ter acabado com tudo, e que se arrastou durante muito tempo. E que está de ser lugar, quer dizer. Sim, não foi assim nada especial, não foi nenhum descalabro, não é? Portanto, eu acho que está a preparar com calma, bem arrumando a casa. Já, o Rubem Amorim já deu a entender que não há lugares cativos naquela equipa, não é? E potenciar miúdos que estavam completamente esquecidos. O Quaresma, uma série deles. E mesmo o próprio João Barros estava arrumado a ver embora e não foi por acaso. E o Sporting tem bons jogadores, portanto, eu acho que o Sporting tem que fazer exatamente isso, é ir formando uma equipa para que no próximo ano. No fundo o que estamos a ver agora, no fundo é para a época do Sporting. Sim, porque ele treina mas não joga, não é? Portanto, os jogos são estes. E aqui é que ele pode acertar. Eu acho que o Sporting no próximo ano não será candidato ao título. Não. E isso está a mentir. Mas essa é a mentalidade que este Sporting tem que parar e dizer assim: este ano é para formarmos uma equipa. Enquanto lá tiver alguém a pensar assim, o Sporting consegue. É para o título, isso é errado, isso é dar tiro nos pés. Porque tu não podes exigir ao miúdo de 18 anos como está a jogar, ou 20 anos. E não se pode exigir que façam. Mas será que os sócios não podem exigir? Tem um treinador de 10 milhões, tem que ser campeão? Não vais por aí. Não, mas vamos ver para outra forma. Então, um treinador de 10 milhões, que neste momento, dos meus está por a jogar na equipa, né? Basta vender um por 40 ou 50 milhões. Já lhe paga o investimento e o Sporting fica a ganhar muito dinheiro. Portanto, isto. Às vezes o barato é caro e às vezes o caro é barato, não é? Depende dos resultados finais, não é? Portanto, o Sport teve uma fase que estava realmente muito mal e que estava, não é? E o Rubem veio estabilizar um bocado aquilo e vê-se que a equipa está muito mais solta e está muito mais à vontade, não é? Portanto, isso já é uma vantagem. Agora o Sport, vamos imaginar que o Sporting cai para ali abaixo e vem para o quinto ou sexto ou sétimo lugar, não é? O oitavo lugar, saindo das competições europeias, era muito pior para o Sporting, não é? Exatamente. E corria-se risco, a apresentador, houve um momento em que o Sporting estava a perder um bocadinho, portanto.
Pá, não é normal em Portugal se pagasse 10 milhões por treinador. Não é normal. Aliás, paga, sabes, 50 por um jogador como Aldama. Aliás, o que eu já disse aqui, eu nunca dava da mesma forma que eu acho que o Lages ainda tem muito terreno para sim, tem muito para andar. Para esgravatar, para mostrar que é, muita que é sopa para comer, não é? Acho que o Rubem Amorim é exatamente igual, não é? Sim, mas o Rubem Amorim tem uma coisa que ele tem. E é isso que eu já no Braga consegui fazer isso. O Rubem Amorim tem alguma influência sobre o jogador, não sei de que forma que até porque ele é um jovem, né? Ele tem 38 anos, ele deixou de jogar há muito pouco tempo, não é? Portanto, eventualmente por isso até vou comparar o Lages com o Amorim. O Lages, tecnicamente falando, é capaz de ser mais evoluído até com o Amorim, é capaz, não duvido disso, é capaz de, não é? Também já tem muitos mais jogos, mesmo na segunda liga. Exatamente. Mas o Amorim tem outra vantagem, é que a relação com os jogadores entre o Amorim e os jogadores deve ser diferente do Lages com os jogadores. O Lages é mais tecnocrata, não é? A motivação o Amorim não, pensa ao lado deles, pensa ao nível dos jogadores e consegue de alguma forma passar a mensagem de uma forma mais fácil. O Sporting no Braga vê-se que a equipa jogava futebol para dar com pau, não é? Claro. Porque, na minha opinião, o Braga tem individualmente melhores jogadores que o Sporting. Sim, o Sporting nunca teve. E ele conseguiu chegar ao Sporting e pôr aquela equipa mais ou menos a jogar, e está a jogar mais ou menos bem, o que enquanto basta para e arrumou muito. Vês a equipa do Silas, vês a equipa do Sim, e apostando nas batutas sem medo, não é? Sem medo, jogos decisivos e jogos. Portanto, eu acho que 10 milhões não é caro, mas o resultado final para chegar a vamos dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. E agora vamos a dar tempo para a segunda liga. Uma primeira data para o início do campeonato foi avançada a 20 de setembro, creio eu, exatamente. Agora fala-se em 22 de agosto. O Benfica é contra, porque tem o Benfica B também na segunda liga, e diz que 6 semanas não servem para começar os treinos, e a Direção-Geral de Saúde nem sequer terá dado ainda orientação para que os treinos possam começar, e 22 de agosto é daqui a 6 semanas então. Por outro lado, o Varzim, que está na segunda liga, teve uma Assembleia Geral que acabou por não acontecer porque a Direção-Geral de Saúde local não deixou. E por outro lado, será que o Estado está pronto para esta nova fase de Covid-19? É a pergunta que eu lanço, começando pelo varzinista cá do sítio, exatamente o Alfredo. Se o Estado está pronto? O Estado está sempre pronto. Que eu conheço do Estado do Varzim, está pronto há muito tempo, não é? Não, digo eu pronto, isto é, adaptado a esta situação do Covid-19, não é? Tem que se adaptar. Se na primeira liga houve todo este problema... O que é que o Estado tem que estar... Ainda não percebi muito bem. Como é que o Estado tem que estar adaptado? Não, isso não percebemos. Normas. Nós também não percebemos. Eu posso falar, sou treinador, posso estar sem máscara, eu posso abraçar o meu colega, mas já tem que estar com máscara. Isso é tudo. A Direção-Geral de Saúde, no início, quando reatou a Primeira Liga, eram para ser 6 estádios. De repente ficaram todos menos o do Santa Clara. Sim. Na segunda Liga vai ser assim também, só alguns é que podem e agora de repente podem todos. Como é que tem que ser tudo? Eles vão exigir o mínimo de condições para... Porque eles têm que ser flexíveis, os eleitores são preparados para ter estádios novos e com todas as... Com distâncias e isto e aquilo. Não é possível, o estádio não tem, não é? Tem um túnel de acesso, que é lá para toda a gente, o túnel de acesso ao Rabado é pequenino, podem eventualmente pôr uma equipa de um balneário ou entre uma equipa e outra, mas isso tem que se adaptar à realidade, mas não é por aí. O que eu acho é que em agosto não começa o campeonato, sinceramente, eu acho que não. 22 de agosto... Eu creio que não. Até porque o Benfica já se está a queixar e a própria Escola da Liga, quer dizer, tem que se preparar para... e depois há outra, o Benfica também faz citação disso. Há datas que coincidem com as provas europeias. Ora, o Benfica B pode ter jogadores que muitas vezes são adaptados e puxados para essas provas europeias. Mas isso é um problema do Os Benfica. mais novos. O Benfica devia ter para descer, está preocupado com o quê? Quer dizer, a minha opinião, muito honesta, porquê que a segunda Liga não se jogou? Exatamente porque o Benfica não fez pressão para que terminasse lá ali. Sim. Porque o Benfica B estava em posição de descer. E se há mais 4 ou 5 jogos, se calhar 10. Então é mais vale, termina já aqui e nós já nos chafamos. Da mesma forma que se calhar se tivesse o Benfica em primeiro, se calhar não havia Sim, se tivesse lutado para ser campeão. Não havia primeiro ali. Não, o problema aqui é que... Para já a segunda nunca deve ter parado, na minha opinião. Claro que se a primeira continua, continuava a segunda. Claro. Faz sentido nenhum isto, até porque os clubes também foram prejudicados de que maneira com esta paragem, não é? Nem em todos os sentidos. Desportivamente, financeiramente, foram muito prejudicados.
Tanto e que podiam subir, que estavam estavam na luta. Exatamente, as equipas estavam ali, o Barzinho matematicamente era possível subir a divisão. E depois é assim, quando se nota nas pré-épocas, a paragem de um mês para os jogadores é aquilo que se sabe. Os jogadores, quando recomeçam os campeonatos, não estão no melhor nível. Então, nesta altura em que eles estão parados há 4 meses, como é que vai ser? Isso é um problema, não é? Depois cada um tem que olhar para a sua vida e se preparando para a época seguinte. Faz parte da mentalidade de cada jogador. E como é que faz o Varzim já agora para a próxima época? Como é que eu vejo? Eu vejo... Daquilo que sabes, a preto e branco. Eu sei muito pouco. Eu vou sempre ao site do Varzim, vou lá ver as novidades. E pronto, há meio de aquisições de miúdos. Sim, mas como equipa nós não podemos dizer não posso avaliar nada. Há uma coisa que eu quero dizer. Há uma nova direção também, não é? Há uma nova direção, há uma nova política, não é? Não vejo aproveitamento dos miúdos da equipa B, não vi nenhum aproveitamento, o que eu lamento. Isso vai para em causa se a equipa B vale a pena existir ou não é? Se não aproveitamento não vale a pena, não é? Agora, eu espero que o Varzim se reforce de forma a que na próxima época seja uma equipa cá para ficar nos primeiros 5 e depois logo se verá, não é? Isso era o ideal. Também sabemos que não é fácil hoje, as equipas que desceram também na segunda Liga, não é fácil fazer previsões. A gente viu grandes investimentos como os Chaves e ficarem académicos ficarem da meia para baixo. A segunda Liga é um bocado sugêneros. Agora, na minha opinião, o Varzim tem que ter uma equipa a Varzim, aquela, como é que a gente fala, né? Ranhosa, com mística e tal. E alguns miúdos que foram buscar, eu conheço alguns em termos futebolísticos e são interessantes, vamos ver o que vai acontecer no futuro, não é? Mas o Varzim precisa realmente de se reforçar com alguns setores. Houve jogadores que ficaram, aquele Ferreira que do Sporting voltou para o Varzim definitivamente, o Lumeca tem mercado, fala-se que tem mercado, para já não sabemos mais nada. Então, mais valia que se ficasse era bom, não é? Se aí já é uma diferença abismal na equipa, não é? Portanto, haverá ali, as aquisições são interessantes. Há o regresso do Ricardo, guarda-redes, de certa forma, o Ricardo para a carreira. Muita experiência. E para balneário, se calhar, é muito bom, muito bom. Conheço bem o Ricardo como pessoa excepcional. É um bom guarda-redes, ainda está nas suas capacidades totais, não é? É um bom balneário, é um líder, portanto, nesse aspecto foi uma boa aquisição, muito boa aquisição, excelente. E há um miúdo que eu conheço por Cueca, mas ele não é o Cueca, é o Cuequinha, e ele não se vai chatear comigo porque ele é conhecido assim de futebol, que estava no Sertanense, que é da Formação Brasil, vem para o Brasil, mas também é interessante, um miúdo a trabalhar, mas que fez uma excelente época no Sertanense, e depois há 3 ou 4 miúdos que eu também conheço, pronto, tem algum interesse. Importante é ter estabilidade, que eu acho que não se verificava isso na antiga direção e digamos o saldo desta última época foi exatamente quanto a mim, quando há mudança, o Varzim começa a ser Varzim, né, aos pouquinhos. E nota-se que há paz. Nota-se que há paz da equipa. Se não houver estabilidade dentro do clube, por mais jogadores que tem, paz e orientação. Sim, claro, mas quando se fala em paz, nós percebemos o que é que queremos dizer, não é? E isso o Varzim conseguiu. E agora é dar continuidade, não é? Ao pouco que foi feito, não é? nesta metade da época, não é? E eu estou a ver, como o Alfredo disse, é esperar. Há alguns nomes que são interessantes, mas pronto, ainda não vimos o Varzim jogar, nem sei quando é que vamos ver, mas acho que o Varzim tem todas as condições para fazer uma época semelhante à que fez. Porque, desculpa, só um pequeno pormenor aqui. O começo do campeonato é importante saber, está ao certo, porque assim, as equipas começam a trabalhar, tem que se pagar os jogadores, não é? Se vamos estar 4 ou 5 vezes à espera que passe o campeonato a pagar o jogador, então que isto estoura mesmo, não é? Sim, financeiramente. Os trabalhadores têm que receber, não é? Claro. Tem que haver uma data bem definida, que será aquela, exatamente, e depois os clubes fazer os seus planos de treino e do começo da época. Não se vai começar a treinar em julho para começar a jogar em setembro, é impossível, não faz sentido. Tem que se pagar os jogadores, não é? Muito rapidamente, a questão da Assembleia Geral, que é necessário que haja, sim. Não houve, por causa do tal problema com a Direção-Geral de Saúde, que não deixou fazer ao ar livre num fim de semana em que houve eleições do Benfica à porta fechada, aquelas coisas não dá para entender. Essas são aquelas situações que nós não entendemos neste país. Como é que eu posso ir ao cinema, como é que eu posso ir ao restaurante, e não posso, num estado que tem
já não vão ser aqueles grandes, mas que têm 10 mil, 10 15 mil, mil, se ele meter lá 1.500 ou 2.000, é alguma catástrofe. É uma assembleia para 50 pessoas. Sim, mas é alguma catástrofe. 100, 200. Nós vemos no máximo 100 pessoas. nós vemos galbofeiras, das maiores. nós vemos galbofeiras holandeses aos 1000 e com o dinheiro à volta ninguém faz nada. São essas medidas que não se compreende. Ou é tudo igual, ou por isso quando dizes, será que os Estados têm condições? Depende do que é que eles querem. Sim. Aliás, as medidas são tomadas. Quem tomou a medida aqui em relação ao Brasil foi o delegado da Saúde do Povo. Que é feito tem uma opinião própria, quer dizer, exatamente. não há uma regra igual para toda a gente. Exatamente. Se o delegado da Saúde da Povo dizer que não, é não. E quando disser que sim, é sim. Quer dizer, é um bocado complicado isto. Mas era necessária a Assembleia. É necessário, até porque o clube tem que funcionar, não é? Tem que andar, as pessoas têm que saber das coisas. Portanto, isso faz parte, digamos, do estatuto do clube, e em termos legais, não sei quanto mais. Portanto, é uma estupidez, não é? Um delegado dizer, não, se pode fazer num estado que cabe 6 pessoas, para lá 50 pessoas, quer dizer. Mas podes ir para a praia e não há problema nenhum. Pois, exatamente. Se calhar tem que se fazer a Assembleia na praia. E para o campo pequeno, ver os espetáculos. Sim. Há coisas que não se entendem mesmo. Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso programa. Assim, meia horinha dos novos convocados, é assim, em duo, devido também ao distanciamento social e à pandemia que estamos a atravessar ainda. Isto vai ficar por cá e acreditem, mais um ano ou dois. Isto não vai passar assim tão cedo. Vamos aos prognósticos. Aos prognósticos para os jogos que aí vêm, são os mais importantes, afinal de contas. Eu começo pelo Alfredo e então para um Marítimo Rio Ave. Marítimo Rio Ave. O Marítimo precisa de pontuar, embora tenha feito um resultado realmente. Mas o Rio Ave está a lutar para o Marítimo acho que já se safou. Praticamente já se safou, ganhou três vitórias seguidas. Já está na situação. Portanto, tem duas contas contra o Rio Ave, está mais à vontade, portanto joga mais facilmente. Mas eu penso que o Rio Ave vai ganhar o Marítimo. Isso seria 1-0. 1-0 Rio Ave a ganhar no Marítimo. Mário. Eu aposto nesse resultado, mas para o Marítimo. Ao contrário. Benfica Guimarães. Eu acho que o Benfica vai ganhar o Guimarães 2-1. Mário. 1-0 para o Benfica. E depois temos um Futebol Clube Porto Sporting. Vai ser o jogo de consagração do Futebol Clube Porto. Não há volta. É capaz de haver ali alguma descontração. Um empatezinho também. É capaz de dar para um empate. 1-1. Também acho que sim. Mário? 2-2. 2-2? Sim. E basta, não é? Fazer mais golos. Para nós também basta, porque se não perdermos, marca mais golos. Exatamente. Mas é por aí. Pois muito bem, chegamos ao final então desta nossa edição dos Convocados. É assim, todas as semanas, e para a semana cá estaremos de volta. Tenha acima de tudo um bom fim de semana desportivo com a Norte Litoral TV. Meus amigos, até para a semana. Até para a semana. Boa noite. Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, para todo o mundo. NL TV.